Fala, investidores! Bom, vamos continuar analisando o CRA da Eldorado. Agora vamos fazer a nossa análise comparativa, né? Vamos entender se esse CRA faz sentido para você como investimento. Primeiro a gente vai comparar essa emissão com um título público parecido, né? Similar, mesma estrutura. Depois a gente vai comparar com outros títulos de crédito privado que têm o mesmo rating. Vamos reforçar um ponto que pode chamar a sua atenção nessa debenture, que também é importante. E claro, por fim, vamos dar a nossa segunda opinião sobre esse ativo. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos colocar na tela aqui as características principais das séries dessa emissão, só para lembrar aqui rapidinho. E vamos olhar mais profundamente a nossa segunda série, para a gente dar uma olhada? Bom, então hoje o mercado está negociando uma NTN-B de 2035 aproximadamente a IPCA mais 7,6%. Com isso, o CRA da Eldorado pagaria IPCA mais 7,8%, né, que é 0,2 ali de diferença. Vale lembrar que essa aplicação ela é isenta de imposto de renda para pessoas físicas, então isso já seria o nosso rendimento líquido, certo? Por outro lado, como essa isenção não acontece com a NTN-B, né, que seria similar, equivalente, ou seja, você pagaria os 15% de imposto de renda, o que prejudica a sua rentabilidade líquida, reduz para algo em torno de 10,7%. Então, na comparação direta, esse CRA te entrega uma remuneração líquida mais alta, ou seja, um prêmio de risco, um spread de aproximadamente 1,9% ao ano, em comparação com um título público equivalente. Esse spread também é superior ao que outros títulos privados com o mesmo rate, né, AA+, estão pagando. Só para a gente ter uma noção, hoje um título privado com rating AA, né, com prazo de 10 anos, está sendo negociado em média com um spread de 1,11%. Isso quer dizer que a Eldorado está pagando um prêmio líquido de 1% aí, quase acima da média do mercado, para esse mesmo nível de risco. Isso é uma diferença expressiva, né, considerando que nos últimos tempos os spreads estão nas suas mínimas históricas. Em resumo, tá? Investindo nesse CRA e carregando ele até o seu vencimento, você vai ter um spread superior aos títulos públicos, superior aos demais spreads que o mercado tem pagado recentemente, certo? Entendido? Agora, para isso, você vai ter que esperar, né? 10, 15 anos para resgatar o seu dinheiro. É muito tempo, né? E contando com a capacidade financeira de pagamento da empresa. Agora, uma outra possibilidade que você tem é investir agora e sair do ativo antecipadamente, ou seja, negociar mercado, esse título antes mesmo dele vencer. Então, para analisar esse cenário, o que a gente vai fazer? Vamos analisar a duration das séries, porque o cálculo, né, para entender aí a volatilidade desse título, você já sabe, né? A gente já falou em outros vídeos. Para cada percentual de oscilação na taxa de juros, a gente multiplica pela duration do título e a gente chega ao percentual aproximado de oscilação positiva ou negativa que o título vai sofrer. Então, a duration da segunda e da terceira série desse CRA é de 7,2 e 9,4 anos, respectivamente, com vencimentos de 2035 e 2040. Ou seja, para cada 1% de oscilação na taxa pré-DI, esse ativo sofre uma marcação positiva ou negativa de 7,2 e 9,4% aproximadamente. Faz sentido? Vamos comparar, então, com um título público, mas com vencimento também para 2040, com amortização bullet e sem pagamento de juros semestrais. Ou seja, esse detalhe que eu tô falando aqui faz total diferença, né? Torna uma diferença crucial, porque a duration desse título vai ser igual ao seu vencimento, 15 anos. E é aí que mora o segredo, porque se esse ativo sofre a mesma oscilação de 1%, né, dos juros, a marcação positiva vai ser praticamente 15%, ou seja, mesmo que tenha a inclusão do imposto de renda sobre o rendimento, o seu rendimento comprando, investindo nesse título vai ser muito superior se você pretende sair previamente dessa emissão. Além disso, em termos de liquidez, a negociação no mercado secundário dos títulos públicos é garantida, porque o Tesouro Nacional é obrigado a recomprar os títulos se você quiser vender, e isso não acontece com o título de crédito privado, lembrando ainda que esse CRA é exclusivo para investidores qualificados, ou seja, você também só vai poder negociar com outro investidor qualificado. Então, em resumo disso tudo, se a sua ideia é sair antecipadamente do ativo, pode ser que faça mais sentido você investir em um título público com um perfil como esse que a gente falou, certo? Para finalizar, vale destacar um detalhezinho aqui sobre essa emissão que é interessante, porque essa emissão, ela não prevê cláusula de resgate antecipado facultativo pela Eldorado, ou seja, a empresa ela não pode recomprar os títulos antes do vencimento por vontade própria. Ou seja, não é uma emissão que a gente chama de callable, ela não é callable. Isso garante que se as taxas de juros caírem no futuro, por exemplo, a empresa ela não vai poder recomprar o papel e encerrar sua dívida antecipadamente, o que acaba te forçando a perder uma rentabilidade superior que você conseguiria encontrar no mercado nesse momento. Então isso é bem interessante, porque a gente tem visto várias ofertas aí de crédito privado no mercado que são callable, atualmente sendo emitidas.
Então, por conta de todas essas incertezas em relação às taxas de juros no Brasil, é o que as empresas têm feito nas suas emissões. Então, isso pode ser uma boa oportunidade para você pensando nesse ativo aí. Beleza? Bom, então depois da gente levantar todos esses pontos, vamos agora na nossa segunda opinião sobre esse CRA. Só relembrando, a Eldorado ela é uma produtora relevante no setor de celulose, tem operação integrada, tem custo competitivo, tem um bom rating, mas é uma empresa muito menor, muito mais concentrada que a Suzano, depende fortemente de uma única fábrica, de um único produto e das exportações, principalmente para a China. Então, isso tudo aumenta a sua vulnerabilidade a choques de preço, logísticas, demanda internacional. Só para lembrar, há pouquíssimo tempo a gente fez uma análise sobre um CRA emitido pela Suzano, que é do mesmo setor da Eldorado. Então é natural, claro, pra gente, pra gente dar a nossa segunda opinião aqui, que a gente faça uma comparação, né, entre elas, para entender se esse título faz sentido. E vale lembrar que se no caso da Suzano, a gente já destacou que apesar da escala da empresa, da liderança global da empresa, a gente já não recomendou a entrada nos papéis, no caso da Eldorado, os riscos são ainda mais relevantes. A empresa enfrenta um nível de endividamento elevado, né, uma dívida líquida aí de 15 bilhões de reais no meio desse ano, né, de 25, uma alavancagem de quase 4,7 vezes o EBITDA, né, relação dívida líquida sobre EBITDA, reflexo aí da disputa societária. Ainda que a FIT acredite que a desalavancagem vai acontecer, já que o fluxo de caixa livre deve ser direcionado para amortização, né, não tem nenhum tipo de investimento, mas até lá, até isso acontecer, esse é um ponto crítico, né, se é que isso efetivamente vai acontecer. Além disso, a emissão não tem nenhum tipo de garantia, né, a liquidez dos títulos privados é limitada de certa forma. Isso tudo reforça uma cautela. Embora o CRA ofereça uma isenção de imposto de renda, né, e um prêmio em relação aos títulos públicos e privados equivalentes, como a gente viu, a gente acredita que o risco de crédito aliado à concentração operacional da Eldorado não justifica a alocação e investimento nesse ativo nesse momento. Então, por todos os motivos, assim como a gente fez na análise da Suzano, a gente também não recomenda a entrada nesse CRA. Mas se você se sente confortável com o risco da empresa, se interessou pelo ativo, pelos resultados operacionais da companhia ou pelo spread que ela está pagando, nos envie a sua carteira. A gente pode analisar junto qual percentual da sua carteira, dos seus investimentos, pode fazer sentido dentro do seu perfil de investidor. E claro, continue aqui acompanhando as nossas análises sobre outras oportunidades de mercado. Até mais!